Geraldo Alckmin confirmou a filiação ao PSB, está marcada para o próximo dia 23, quarta-feira, e havia ainda alguma dúvida, né? Um pouquinho de dúvida, já que durante um tempo ele fez suspense, pode ser o PSB, pode não ser. Houve um momento até que o Kassab tentou atraí-lo para o PSD, mas a hipótese que parecia mais provável confirma-se. E ele vai para o PSB, Partido Socialista Brasileiro, filiação na próxima quarta-feira. Isso mexe, claro, com a eleição no estado de São Paulo, tem consequências, a gente já vai falar sobre isso, e também, claro, já define o ponto que faltava para que PT e Alckmin se entendam. E também PT e PSB, porque ainda há algumas desavenças. O Lula chegou a dizer, começo desta semana, Danilo, Ana, os ouvintes da Bandeirantes obviamente ouviram, leram a declaração do Lula, dizendo, olha, eu ainda não sou candidato e o Alckmin nem tem partido ainda. Então, não dá para eu ficar anunciando que a chapa está formada, não sei. Agora, parte da dúvida desfeita. O Alckmin já tem partido. A filiação, a oficialização da sua entrada no PSB será daqui a alguns dias, quarta-feira que vem. E quanto ao Lula dizer, eu ainda não afirmei que sou candidato, isso é uma balela, né? Claro que ele é candidato. E porque há candidatos que o partido diz, olha, vamos ver se o partido vai querer que seja esse candidato. Não é o caso do Lula, né? É óbvio que não haverá no PT qualquer óbice, qualquer obstáculo, qualquer impedimento à candidatura do Lula. O Lula só não será candidato se ele acordar um dia e falar, cansei disso, não quero mais, não serei candidato. O que, convenhamos, é uma possibilidade ínfima, né? É algo improvável. Então, a oficialização deve acontecer em abril da chapa. Não oficialização perante a Justiça Eleitoral, isso só no meio do ano, quando as candidaturas são homologadas, né, pelos partidos, nas convenções nacionais e tal. Todo aquele calendário que é um faz de conta, hein? É um faz de conta. Imaginem que a lei brasileira é tão restritiva, e até por isso ela é tão desrespeitada, a lei eleitoral, a legislação eleitoral, que hoje ninguém pode fazer campanha. Hoje, 18 de março de 2022, de acordo com a legislação, ninguém pode fazer campanha. E eu pergunto a você, Danilo, a você, Ana, a você que está acompanhando a gente na Bandeirantes, pelo YouTube, pelo AM, pelo FM, pelas muitas emissoras, pelo Bandplay, no Facebook, no site da Rádio Bandeirantes, você que está acompanhando a gente. Alguém não está fazendo campanha? E a legislação impede. Não pode, só a partir da homologação das candidaturas. Aí vem o horário eleitoral, gratuito. Vem, aí o mais importante, né, os debates. Vem os debates, aí é bom. Quando os debates chegam, você sai daquela propaganda de sabonete que há no horário eleitoral e entra na conversa franca entre os candidatos. Isso é bom. Alguns debates são muito engessados, né? Tem formatos que impedem o desenvolvimento da coisa. Outros são muito bons e você tem muito espaço para a discussão sobre diversos assuntos, para perguntas espinhosas, né? Aquilo que pode levar o eleitor a falar, peraí, essa resposta que esse cara deu, eu não vou votar nesse cara não, né? Pô, o outro fez uma pergunta importante e ele não respondeu. Ali o sujeito não sabe o que o outro vai perguntar. Mas a legislação é essa, a partir da homologação. É tudo um faz de conta. Tá todo mundo fazendo campanha. Todo mundo está fazendo campanha. Candidato a deputado está fazendo campanha. Imagine candidato à presidência.
a governo do estado. Estão todos fazendo campanha. Todo dia. Todos. Mas, em abril, eles devem afirmar, né? Vamos sim formar uma chapa, e aí espera a homologação. O fato de que, naquela pesquisa do Instituto Paraná, e também na mais recente pesquisa, que saiu essa semana, em que o Bolsonaro cresce, reduz a diferença para o Lula, a diferença do Lula para o Bolsonaro caiu em 2 das 3 pesquisas recentemente divulgadas, o Lula usa isso, inclusive, internamente. Por quê? Porque quando surgiu a história de convidar o Alckmin para ser candidato a vice, o Lula tinha ali 2 ideias. Uma, olhando especificamente para o estado de São Paulo, que é o estado com o maior número de eleitores. Portanto, com peso excepcional numa campanha, cada pessoa um voto, né? Que é o caso da presidência da República. Não há a questão partidária, nada disso. O coeficiente partidário que há ali é o voto, uma pessoa um voto. Números absolutos. Então São Paulo tem um peso enorme, como Minas Gerais, segundo o maior colégio, né? Bahia, Rio de Janeiro, Pernambuco, Rio Grande do Sul. Então são estados com um peso gigantesco. E alguns não há muita disputa. Todo mundo sabe, por exemplo, o Bolsonaro olha para o Rio Grande do Sul e fala, ali a chance de eu ganhar é muito grande. O Lula olha para Pernambuco e fala, a chance de eu ganhar ali é enorme, né? Mas São Paulo tem esse peso muito grande por ter o maior número de eleitores. E ter na chapa um sujeito que foi governador várias vezes, é claro, uma atenção especial para aquele estado, para aquele eleitor, o eleitor de São Paulo. E, ao mesmo tempo, a escolha do Alckmin, ainda não oficializada, vale sempre notar, pode até dar para trás, pode haver uma desavença incontornável entre PT e PSB, mas havendo a confirmação, a ideia do Lula é também dar aquele sinal, olha, não tem nada de radical, embora ele tenha de radicalizar o discurso para os já convertidos, ele sabe que só os convertidos não elegem ninguém. É a mesma coisa do Bolsonaro. Bolsonaro tem discursos específicos para os convertidos, mas sabe que só aqueles que votam nele incondicionalmente não formam o número suficiente para a vitória. Quando muito para ir para o segundo turno, mas não para a vitória. Então eles precisam fazer sinais para outros grupos de eleitores, para outros grupos da sociedade. Para aqueles que não estão nessa de voto incondicionalmente fulano. O cara pondera, às vezes chega na véspera da eleição com dúvidas. E é essa gente que vai decidir a eleição. É o independente, é o eleitor independente. Não é o convertido ao político. Não é aquele que eu voto nesse cara incondicionalmente. Não. Esses são importantes para garantir que o sujeito vá pelo menos para o segundo turno. Mas não se ganha no segundo turno sem um apoio muito mais amplo. E colocar o Alckmin na chapa foi a ideia do Lula para tentar emitir sinais em direção a esse eleitor independente. E só que dentro do PT, muita gente resistiu, inclusive com o seguinte argumento. Aquelas pesquisas, né, que davam Lula, vai ganhar no primeiro turno e tal. Os caras diziam, tá vendo, não precisa colocar esse Tucano, não precisa colocar o Alckmin. Faz uma chapa pura, né? Coloca alguém no PT como vice, não sei o quê. Essas pesquisas que mostram uma diferença menor, inclusive um crescimento do Bolsonaro no Nordeste, e ainda que não seja para
ganhar a eleição no Nordeste, mas para ter mais votos e, portanto, garantindo ou aproximando-se de garantir pelo menos a presença no segundo turno, o Lula aproveitou essa situação para dizer para o pessoal do PT, ó, vamos parar com esse já ganhou. Vamos parar com essa história de não precisamos do Alckmin e tal, porque ele quer o Alckmin. A grande pergunta é por que o Alckmin topou. Porque tá na cara que ele topou. Claro que o Alckmin pode chegar amanhã, ou no dia da sua filiação, oficial, quarta-feira, ele pode chegar lá e falar, atenção, vou ser candidato ao governo do Estado. Pode. Até porque quando o nome dele aparece nas pesquisas para o governo do Estado, ele está em primeiro. Mas ele sabe que, ao admitir a possibilidade de ser vice do Lula, ele já perdeu eleitores, né? Quantos? Obviamente ele não sabe. É um percentual expressivo, significativo? Ele não sabe. Mas perdeu. Isso influencia também a disputa em São Paulo. A última pesquisa trouxe Haddad em primeiro, Márcio França em segundo, Tarcísio em terceiro, ministro da Infraestrutura, Boulos em quarto, e o atual vice-governador, Rodrigo Garcia, em quinto. Aí vem a outra dúvida. E se o Dória desistir? Não se desincompatibilizar e for candidato à reeleição? Ora, a última declaração do Dória não é nesse sentido. Ele falou, eu saio no início de abril. Daqui a uma semana, deve estar saindo do governo do Estado. Então, daqui a 2 semanas, deve estar saindo do governo do Estado. Começo de abril. Estamos no dia 18. Daqui a 2 semanas o Dória deve sair pelo que ele anunciou. Mas o Dória também deve estar cheio de dúvidas. Porque no PSDB, ele sabe que há grupos ali que não gostam dele. E não é só o grupo do Aécio, não. Não é só o PSDB em Minas, mas o PSDB no Ceará, no Rio Grande do Sul. O Eduardo Leite hoje disse que ficou sensibilizado com a carta que vários tucanos mandaram para ele, dizendo para ele não sair do partido, porque ele tem um convite do Kassab para ir para o PSD, para ser candidato à presidência. É outro que tá naquela. Vou para o PSD, saio candidato à presidência, mas aí eu tenho de deixar o governo do Rio Grande do Sul e provavelmente não vou ganhar nada, não vou ganhar para presidente. Ou então, tenta a reeleição no Rio Grande do Sul pelo PSDB. Ou não tenta a reeleição, não tenta nada, mas tem um nome já forte para outras eleições, para outras disputas. São vários cenários. E em São Paulo, o Alckmin vai filiar-se ao PSB, ele já confirmou. Deve ser candidato a vice-presidente na chapa do Lula. Quem herdará aquelas intenções de voto para o Alckmin? O Haddad, já que o Alckmin estará na chapa do Lula e, portanto, associa-se ao PT formalmente. E aí ele vai fazer campanha, ele e Alckmin, para quem? Para o Haddad, candidato ao governo do Estado, pelo partido do candidato a presidente, do qual ele, Alckmin, será vice? Ou vai fazer campanha para o Márcio França, candidato ao governo do Estado, se for, porque o PT continua tentando convencer o Márcio França a sair dessa disputa, mas candidato ao governo do Estado pelo PSB, o partido para o qual vai o Alckmin. E o Márcio França, que é amigo do Alckmin, foi vice do Alckmin. Provavelmente, nessa hipótese, o Lula faz discurso pelo Haddad e o Alckmin faz discurso pelo Márcio França. O que já é uma esquisitice, né?
a chapa à presidência tem o candidato a presidente fazendo campanha para um candidato ao governo do Estado e o vice-candidato a vice fazendo campanha para outro candidato ao governo do Estado. Mas é essa esquisitice que está se desenhando. Mas os votos que iriam para o Alckmin, inclusive desses eleitores que se dizem decepcionados pelo fato dele ter acolhido o convite do PT, parte desse eleitorado pode ir para o Tarcísio. Que hoje, mesmo ainda, se você sair pelas ruas das cidades de São Paulo, muita gente não sabe que é Tarcísio Freitas, ministro da Infraestrutura. Mas o cara já está ali com 10%. E quando houver o apoio oficial do Bolsonaro na campanha, a tendência, ele tem um espaço para crescer muito grande. E pode herdar no interior, onde há muita resistência, interior de São Paulo, muita resistência ao PT e muita resistência ao Dória, e portanto ao candidato do Dória, Rodrigo Garcia, pode haver um campo para o Tarcísio receber grande parte dos votos que iriam para o Alckmin se o Alckmin fosse candidato ao governo do Estado. E há uma outra questão que o Alckmin está enfrentando, porque ele teve uma vitória e uma derrota na Justiça. A Justiça Eleitoral confirmou a denúncia contra o Geraldo Alckmin por suposto recebimento de propina de 11 milhões e 300 mil reais da Odebrecht nas campanhas de 2010 e 2014. E rejeitou o pedido dos advogados do Alckmin, advogados que pretendiam a absolvição sumária dele nesse caso. Ele virou réu por falsidade ideológica eleitoral, corrupção passiva, lavagem de dinheiro. Isso foi em julho de 2020. A defesa apresentou os argumentos preliminares para tentar desmontar as acusações do Ministério Público Eleitoral. E os advogados dizem o seguinte, que as acusações foram baseadas exclusivamente em delações e sem descrição mínima dos crimes imputados. E também falam em possível prescrição. E contesta o uso de provas do sistema de propina da Odebrecht. Aliás, aqui o Supremo tem culpa no cartório, né? O Supremo dificultou demais o uso das provas que podem ser obtidas por esse sistema de propina da Odebrecht. O juiz Emílio Miliano Neto concluiu, no entanto, que as declarações apresentadas em colaboração premiada foram respaldadas por um contundente e robusto conjunto de elementos de convicção. E na avaliação do juiz, os demais questionamentos da defesa devem ser analisados no curso do processo e não são suficientes para arquivamento prévio da denúncia. Isso pode andar, isso pode parar, pode haver um recurso. A defesa pode bater as portas do Supremo dizendo que teve sua ação tolhida, cerceada. Tudo isso é possível. Pode não acontecer coisa alguma. Pode ser até que no andamento do processo, no curso do processo, o juiz opte pelo arquivamento, concorde com alegações da defesa. Mas ainda não. E isso vira, claro, uma dor de cabeça para o Alckmin. Uma encheção com a qual ele tem de lidar, um aborrecimento. O PT já tem manifestado a solidariedade, dizendo que sabe como essas coisas são, etc. Mas é um abacaxi a mais aí, né? De qualquer maneira, quarta-feira ele se filia ao PSB. E resta saber se o Lula foi convidado, deu sinais de que talvez compareça, até para tentar atrair mais o PSB, além do Alckmin, o PSB como um todo, e quem sabe usar a circunstância para tentar convencer o Márcio França a tentar um outro cargo, deixando um caminho um pouco mais livre para o Haddad, né?
Essa é a ideia do Lula, mas o Márcio França quer ser candidato ao PSB. E quanto ao Alckmin, é aquela história. Ninguém é culpado até prova em contrário, mas a melhor defesa não é sair com esse papo de que delação premiada, de mudar isso. Não, a delação premiada é um mecanismo importante. Adere quem quer, né? É esquisito, né? O sujeito se prestar a uma delação, a uma colaboração, mas é uma possibilidade que ele tem. E parar com essa história de estão criminalizando a política, aquele papo furado. Não é o judiciário que criminaliza a política. São os políticos, quando cometem crimes, que criminalizam a política. Então esse argumento não presta para nada. Essa história de estão criminalizando a política. É preciso responder às dúvidas. Essa denúncia aqui aponta nessa direção. O que você diz? A defesa chega e fala, tá aqui. Tenho provas de que isso não aconteceu. Ou tenho evidências de que isso não aconteceu. Ou tenho provas de que o denunciante mentiu. O caminho é lá. É o caminho jurídico. No campo das leis. Né? E não das frases feitas que tentam desqualificar um debate que ocorre dentro de um processo, né, entre defesa e acusação, com a mediação do juiz, que deve ser isento. Mas na quarta-feira já teremos uma ideia mais clara do quanto PT e PSB se aproximarão. Não haverá federação entre os dois, federação deve ser só PT, PV, PCdoB, mas fica claro que a ideia do Alckmin é ser vice mesmo na chapa do Lula na eleição deste ano, Danilo. Lembrando que o comentário do Cláudio Zaidan fica disponível também em podcast. É só acessar o Entendendo a Notícia no seu agregador de podcast favorito e encontrar o comentário de hoje e também dos programas passados. Rede Bandeirantes de Rádio.